Fala pessoal, hoje eu trago aqui para vocês esse carinha aqui, iPad Pro com chip M4, na verdade novo iPad Pro, né? E eu venho falar aqui a respeito, né, do porquê que eu comprei ele, já que vocês devem saber, né, que não me acompanha, dá uma olhadinha depois no meu canal, que tem muito conteúdo a respeito da iPad, geralmente de garimpos que eu compro aí no mercado de usados, tá? E cara, esse aqui veio de fora, né, para comprar no Brasil, infelizmente o preço ainda tá bem salgado. O preço eu vou contar para vocês depois, tá? Quanto é que eu paguei nele. Ficou um preço bem bacana, mas no geral, cara, eu quero falar aqui do meu primeiro contato, da minha experiência de usuário, certo? Porque eu já tive iPad Pro, na verdade, a maioria dos iPads Pro. Eu tive iPad Pro de terceira geração de 12.9 com chip A12, acho que A12X, alguma coisa assim. Tive o iPad Pro de terceira geração com chip M1, é bem bagunçado, tá? Que era no mesmo tamanho desse, de 11 polegadas, inclusive eu fiz vídeo recentemente dele, tá? Tive o iPad Pro que eu comprei na Kabum já tem um tempinho, um chip M2, uma versão mais básica, 256 GB também, que era nesse mesmo tamanho, tá? Um iPad Pro de quarta geração com chip M2. Tive o iPad Pro com chip M1 de quinta geração, né, que é o iPad Pro de 12.9. Tive o iPad Pro de sexta geração com chip M2 de 12.9. A linha da iPad Pro é bem bagunçada, dá para perceber, né? Infelizmente, a Apple tá tentando se organizar ultimamente, mas mesmo assim ainda é bem bagunçada. É tanto que a gente tem aqui o chip M4, porém não tivemos o iPad Pro com chip M3. Mas aí você pode perguntar, tá, Matheus, você já teve tanto iPad, você não para com um? De fato, não paro, mas eu tava louco para pegar esse cara, primeiro, pela espessura. Gente, é algo que sinceramente é coisa inacreditável, sendo bem sincero para vocês. Para vocês terem noção, ele é tão fino que o cabo, quando você conecta, fica mais grosso do que o iPad. Vocês têm noção de um negócio desse? Mas eu quero citar aqui o que eu tenho tido de experiência, o que eu achei desse novo modelo, né? Eu não cheguei a falar em outros vídeos, né? A questão do desempenho, o que é que eu senti de diferença, já que eu estou com ele há alguns dias, tá? Então eu venho aqui dar uma pincelada por cima para quem está pensando em comprar também e quer uma opinião de usuário, que de fato eu sou um usuário de iPads há muito tempo. Por mais que eu prefira na questão de smartphone um Android, como esse meu Galaxy S24 que está me gravando, eu curto muito os iPads e é um tablet que para mim é indispensável. Então logo de cara já quero começar falando aqui do seu design, que é algo que já impacta a gente logo no contato visual, certo? Primeiro, a espessura, ele é muito fino, de fato muito fino, é o dispositivo Apple hoje mais fino que existe, né? Eu gostaria muito de ter aqui meu iPod Nano de sétima geração, que era até esse momento, né, o dispositivo Apple mais fino, e ele acaba sendo mais fino que esse meu iPod, que na verdade não é mais meu, né, que eu acabei dando fim. Mas enfim, é um iPad que realmente enche os olhos na questão de espessura. Cara, ele é muito fino. Consequentemente, por mais que tenha tido aí muitos testes falando que ele é resistente, eu tenho um certo cuidado para não amassar, não empenar ele, até mesmo aí durante uma viagem ou outra dentro da mochila, então é bom ter sempre um cuidado a mais. E analisando, né, também o seu design, a gente pode também citar aqui a falta da outra lente, né, que a gente tinha aí nos outros iPads. Esse aqui infelizmente não tem mais aquela câmera a mais, tá? Mas é algo que você já nota aí de cara, assim que você tira da caixa, você vê que ele é mais fino e que não tem mais essa lente. Na verdade até aparenta ter, né? Mas não é mais uma lente, uma câmera, é um sensor, né? E é óbvio, ele tá bem acabado, como sempre, né? Um acabamento em alumínio muito bem feito. Aqui nessa parte a gente tem aqui a parte da conexão para carregar a Apple Pencil, certo? Que é um outro ponto importante a gente frisar, essa mudança, né? Um aparelho mais fino, mas consequentemente já não tem mais suporte a Apple Pencil de segunda geração, que era a que eu tinha antes, né? Então eu acabei de vender, porque não ia ter utilidade, e consequentemente aí terei que comprar a Apple Pencil Pro para que seja compatível com esse cara. Então, resumindo tudo na questão de acabamento, o que mais me pega mesmo é essa espessura e consequentemente o peso. Ele é muito leve, muito mais leve aí do que o meu iPad Pro de 11 polegadas que eu tinha com chip M1, M2, e também muito mais fino. Cara, isso aqui tá muito bacana. Para manusear ele é a coisa mais gostosa, sério, é muito prazeroso. Mas saindo desse lado e vindo aqui para a sua tela, que é um dos pontos mais incríveis, né, de todo o iPad, quando você tem um iPad Pro, você tem uma experiência bem diferente. É óbvio que a calibração de cores que a Apple trabalha em cima, né, do seu sistema, consequentemente com as suas telas, deixa uma experiência bem agradável. E
muito bonita, né? De se ver, seja uma rede social, até mesmo um filme, uma série, é muito bacana. Mas aqui a gente trocou aí um painel que era IPS, tá? Pelo OLED. Na verdade, a gente tinha um painel até um pouco melhor nos modelos de 13 polegadas, 12.9, que era o mini LED, que meio que se assemelhava em alguns sentidos ao AMOLED, OLED, que basicamente é desligar os pixels quando se tem ali uma tela totalmente preta. Ali nos modelos de 12.9 polegadas, de quinta e sexta geração, a gente tinha essa tecnologia de mini LED desligando os pixels. E na versão de 11 polegadas tinha uma telinha mais ok, né, IPS, muito boa, mas que não era um mini LED. E hoje a gente tem aí uma tela OLED no de 13 polegadas e também aqui no de 11 polegadas. E isso aqui traz uma experiência um pouco mais interessante, porque a qualidade das cores é bem mais intensa, o preto de fato agora é preto, né, nesse modelo, e até mais do que o mini LED, né, porque se você tinha essa versão, você sabe que quando você tinha uma palavra ali, por mais a logo da Apple, quando você reinicia o iPad, por exemplo, ele ficava ainda expelindo mais luminosidade ao redor, né? Não era só no contorno da maçã. Hoje não, a gente tem uma tela OLED que faz isso, porque onde é preto mesmo, e ao redor, enfim, é somente isso. Mas no quesito geral da tela, qualidade é indescritível, tá? Consumir mídia nesse painel é incrível, seja para jogar, seja para trabalhar, seja para editar um vídeo, a qualidade das cores é muito fiel. Sério, é muito gostoso de utilizar esse iPad. E nessa questão de mídia, para quem está pensando em comprar, pode ter certeza que vai ser um espetáculo. E vale salientar que ele segue aquele padrão, né, de ter uma tela de 120 Hz, o ProMotion da Apple. Então, ele tem ainda essa tecnologia, eu acho que desde o de terceira geração, a gente já tem aí 120 Hz nas telas, ou até, eu acho que de segunda, não me recordo bem, tá? Infelizmente eu não tive o de segunda, tive a partir do de terceira. Mas, enfim, 120 Hz presente, que geralmente é o que eles chamam de ProMotion. E antes que eu me esqueça, que é algo que eu geralmente falo muito bem dos iPads, é alto-falante. Esse carinha conta, né, com 4 alto-falantes de altíssima qualidade. Óbvio que todos os outros iPads já têm uma experiência sonora e de multimídia muito incrível. Mas esse carinha aqui, mesmo mais fino, não sacrificou esses detalhes. Quem nunca testou um iPad precisa testar isso. E quem tem iPad Pro sabe do que eu estou falando. Porque, sinceramente, é muito, mas muito acima da média. E pulando agora aqui para um ponto bem positivo, né, que é a atualização do chip. A gente pulou, como eu mencionei no início do vídeo, o chip M3 e viemos aqui para o chip M4, que, cara, é um poderosíssimo processador, tá? É um processador que entrega uma performance incrível. É óbvio que alguns aplicativos podem acabar limitando essa potência, né? A questão de incompatibilidade nesse primeiro momento e tudo mais, se bem que ele já tem um tempinho bom no mercado, mas em relação a renderizar, por exemplo, eu tinha o meu chip M1 recentemente, deu para testar um pouquinho só um renderizado de um vídeo, tá? Infelizmente eu não tive como gravar, mas a experiência de diferença não foi tão gritante. Eu tinha um vídeo em 4K de 10 minutos mais ou menos, exportei de um para o outro e a diferença foi de coisa de 30 segundos. Talvez que isso melhore com o passar do tempo, tá? Mas assim, eu acho que 30 segundos, 40 segundos mais ou menos, tá? Mas eu acho que não faria tanto sentido alguém que tem um chip M1, por exemplo, ou até mesmo um chip M2, fazer um upgrade desse modelo, para esse modelo. Porque o preço ainda está salgado, não tem promoções bacanas. Quando você encontra desse pessoal que importa, o preço ainda é bem alto. Então, se você tem um M1 ou M2, eu manteria ainda esse aparelho. Até porque esse modelo vem também com 8 GB de RAM. As versões que vem com 16 geralmente é de 1 TB, 2 TB, então da mesma forma que vem nos outros, tá? Então, a diferença é muito pouca, tá? Eu vou ser bem sincero com você nesse vídeo a respeito de quem está pensando em atualizar. Mas voltando para cá, o chip M4 dá conta do recado tranquilamente, para tudo você precisa, é óbvio, né? O mais potente do mercado hoje. Mas ele não é a maravilha que poderia ser, talvez por limitação do próprio OS, né? O iPadOS é um pouco limitado se comparado ao macOS. Eu até comento muito a respeito disso, que se um dia a Apple tentar transformar isso aqui e jogar um macOS aqui, ele mata o MacBook, porque você vai ter um aparelho que tem tela touch, que é mais intuitivo na hora de editar, fazer uma coisa ou outra. Tem suporte a Apple Pencil, né? Só isso já ia acabar com a fama do MacBook. Então, sinceramente, eu acho que isso nunca vai acontecer. Se acontecer, é porque a Apple quer ter somente um dispositivo e um iPhone, porque de fato o resto, o MacBook em si talvez não tenha mais sentido, até porque a gente tem capa teclado e tudo mais, mas eu acredito que o iPadOS, para chegar a um nível de processamento que o M4, por exemplo, permite, ele tem que evoluir um pouco mais.
dar suporte a apps externos, programas de fato, porque ele basicamente tem um sistema de um celular, mas tem muita potência, tá ligado? É como se você tivesse o motor de um Mustang dentro de um Fiat Uno, é um pouco complicado. Talvez minha analogia aqui tenha sido um pouco exagerada, mas é o que eu sinto como usuário. Em questão de benchmark, quando a gente analisa, tá? Ele faz em torno ali de 2 milhões e 600, 2 milhões e 500 mil pontos, que é muita potência. Mas, né, é muita potência e meio que sendo limitado por aplicativos. Mas, enfim, é isso. E alinhado aqui nessa minha unidade, 8 GB, como já mencionei, tá? 256 GB de armazenamento, que é o básico, eu acho, para quem trabalha com edição de vídeo. Talvez 128 GB dê conta. Eu já falei até em outro vídeo que dá, mas é óbvio que se você tiver armazenamento externo para estar movimentando para lá e para cá, mas eu acredito que 128 GB está bem no limite, mas se você puder pegar sei lá, 256 GB, vai te dar um pouco mais de fôlego. Acho que é mais interessante. Mas óbvio, 128 GB dá conta, tá? Óbvio, para quem quer muito mais armazenamento, não quer depender de armazenamento externo, 1 TB, 2 TB e ainda mais aí ter 16 GB de RAM, pode ser que seja aí, ó, o ápice, para dar uma melhorada, talvez uma melhora bem incrível na performance, né, de renderização, por exemplo. Aqui eu tô com a versão mais básica, né? Até porque a minha versão é só Wi-Fi. Até porque eu nunca utilizei um chip no iPad. Eu acho que eu só testei alguma vez ou outra perdida. Mas é isso. No geral, o desempenho é maravilhoso, performance é incrível, mas se eu, Matheus, comprei, é porque eu estava precisando fazer conteúdo, mas não porque eu queria, porque ia ter uma melhora gigante, porque de fato não tem, tá, gente? Você tem um M1, tem um M2, o desempenho, a diferença é muito pouca, tá? E já é um iPad fino, por mais que ele seja muito mais fino, é o iPad Pro de terceira geração com o chip M1, de quarta geração com o chip M2, eu já acho muito fino. Eu já acho ele bem fino e bem sóbrio. E ainda tem um ponto bem interessante, que ele tem 2 câmeras, né? Que infelizmente esse aqui só tem uma. Foi removido. Óbvio, é um iPad. Geralmente a gente não utiliza câmeras, né? Para, sei lá, tirar foto, gravar vídeo com iPad. Mas eu acho muito bacana ter 2, né? Porque, enfim, vai da proposta, vai da necessidade, às vezes você vai precisar para fazer alguma coisa. Eu recentemente gravei um vídeo com a câmera grande angular do meu iPad, porque eu estava sem nenhuma outra câmera para gravar o que eu precisava. E a qualidade ficou muito boa, porque é a câmera digna de um iPhone. Então, talvez por umas circunstâncias bem perdidas, faça sentido você utilizar a câmera dele. Bateria e carregamento é aquela mesma coisa básica, fonte de 20 watts, cabinho básico e uma bateria que eu nunca paro para olhar quanto tempo eu levo para carregar. Mas é uma bateria que dura muito bem, como eu uso para edição. Esse aqui, como a bateria tá mais nova, né? Tá durando aí, eu tô sentindo que dura um pouco mais do que o meu M1, por exemplo, durava. Porque já tava um pouco mais desgastado. Mas é óbvio que se seu uso é básico, você vai dar conta aí de utilizar ele tranquilamente aí por talvez 2 dias, direto, sem estar carregando. Até mais que isso, dependendo da demanda que você tenha para ele. E concluindo tudo aqui, Matheus, valeu a pena ter atualizado? Cara, eu vou ser sincero para vocês, eu paguei nele $950, tá? Então é um preço bem salgado. O meu iPad Pro M1, que era o último que eu tinha antes dele, eu tinha comprado ele por R$3.000 no mercado de usado. Tava bem conservado, novinho, completo de tudo, porque o antigo dono mal usou. Comprei ele que já ia fazer 1 ano quando eu comprei, ia fazer 1 ano de comprado, ainda tinha alguns dias de garantia. Para você ter noção, a saúde da bateria estava em 98%, o que é incrível. Então, com o passar do tempo, vim utilizando e tudo mais, tá? É um iPad que sempre ficava ali comigo, vinha outro, iPad 12.9, ia-se embora, mas ele sempre se mantinha ali. Então eu digo para você, eu hoje, não é que eu estou arrependido, mas eu digo para você, não vale a pena atualizar, não nesse exato momento pelo preço, mas também porque a diferença é óbvio, tem em benchmark, se você for analisar, o meu iPad ele fazia em torno de 1.700.000 pontos, 1.800.000 pontos, não me recordo bem, vou deixar aqui até um print para vocês terem noção, e esse aqui faz em torno de 2.600.000 pontos, mas no uso mesmo do dia a dia, até para renderizar o vídeo qualquer, a diferença não é tão grande assim, para valer tanto o investimento. Talvez se você pegasse um de 16 GB de RAM, de 1 TB e tal, pode ser que faça sentido. Ah, mas tem uma tela OLED. Tá, beleza. Uma tela muito bacana. Mas as bordas são as mesmas. Não mudou a espessura de borda. Pelo menos eu não notei. Pra mim é a mesma coisa. Pelo menos assim utilizando, tá? E, óbvio, né? Ele ser mais fino, mas isso não é um ponto tão crucial para você sair de um iPad de R$3.000, que era o meu iPad M1, para um iPad que, o que?
quase 6 alguma coisa. Eu não me lembro bem quanto é que estava o valor do dólar, mas enfim, era basicamente isso. Esse iPad veio de fora, como eu já falei para vocês, um amigo meu trouxe para mim, infelizmente só aparelho e carregador, não pôde trazer a caixa, mas enfim, tudo bem. Mas é isso. Eu acho assim, que para quem está pensando em atualizar, não vale a pena. Eu, Matheus, não é que eu estou arrependido, mas eu sei e eu sinto que não valeu a pena essa atualização. Então, eu queria trazer aqui esse feedback para vocês. Então, se você está pensando em comprar, em trocar, segura um pouquinho mais, espera uma promoção mais interessante, talvez até mesmo outro lançamento sair para quem sabe pegar ele ou até mesmo mais atual. Mas nesse exato momento eu acho que é melhor ficar no M1 ou M2 mesmo. No mais, pessoal, o vídeo era esse, espero que eu tenha dado aqui, não é um vídeo técnico falando disso e aquilo, tá? É a minha experiência desses primeiros dias de contato, acho que já tem o quê? Uns 15 a 20 dias que eu estou com ele, e é isso que eu tenho notado aí nesse primeiro contato que eu estou tendo, tá? É um iPad muito bacana, mais leve, mais fino, mais bacana, no sentido que eu estou com o mais atual, mas a diferença de um pro outro, tá, não mudou tanto assim, tá? O vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!